Glória a Deus. Nós estamos aqui porque nós temos um objetivo, né? Nós estamos caminhando por o caminho que o homem não pode nos dar esse caminho. Por uma direção perfeita para alcançarmos o nosso alvo e abençoar a nossa família. Sabemos que a família é uma área que é mais atingida pelo mundo, em todos os sentidos que a gente vem imaginar. Nós temos um adversário que sempre falamos, que ele odeia a família, que ele odeia o casamento, não é? E a gente tem que entender que há uma necessidade de aprendermos esse caminho. Essa é a direção perfeita para que a gente possa vencer tudo aquilo que vem a contrário. Nós amamos nossa família. Não é uma redundância, mas é uma verdade. Nós queremos que nossa família viva bem. Nós queremos que nossa família seja abençoada. Nós queremos que nossa família seja próspera. Eu não tenho dúvida que todos pensam da mesma forma. Mas aí em tudo existe um porém. Nós precisamos, as famílias, assimilar aquilo que nós desejamos o bem, de que maneira e por quem nós poderemos fazer com que nossa família, nosso lar, nosso casamento, nossos filhos, nossos cônjuges sejam felizes. E para que isso tudo aconteça, também sabemos, deve e precisa existir uma fé crescente, um esforço. E esse esforço tem duas vertentes. O esforço físico, de buscar, de se envolver, e o espiritual, de confiar e passar a conhecer a vontade de Deus, para que seja aplicada na família. Então, existe um esforço que deve ser feito por cada um de nós. Uma fé que deve ser crescente. Nós não precisamos nem devemos nos desesperar diante de situações e momentos que passamos nesta terra. As promessas de Deus são inúmeras para nos guardar, nos proteger, nos suprir, nos manter e nos livrar do mal, a nós e toda a nossa família. É aí onde vem essa fé crescente. Vem os momentos, vem a situação, essa fé e essa confiança plena em Deus vai levar a Deus a agir poderosamente ao nosso favor, ao favor da família. Deus exige a fé. Vocês lembram de Hebreus 11:6, que logo nos primeiros versos desse verso, as primeiras palavras deste verso, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja que nós temos que ter uma fé crescente, uma fé avivada. E esse avivamento somos nós que buscamos. Não vai cair do céu se nós não buscarmos. Clamar, estudar, servir, cultuar, porque é dessa forma que o Senhor vai derramar sobre nós. As labutas não são poucas, mas nós temos um Deus do impossível. Nunca podemos lembrar disso. As tarefas cresceram, a dificuldade está grande, Deus sabe de todas as coisas. Alguns costumam dizer assim, colocando motivos e desculpas para não buscar, para não se envolver e para não pagar o preço. Uma coisa que eu digo para vocês com consciência: Deus não aceita desculpa nem justificativa. Se erramos, precisamos nos arrependermos.
Se estamos tomando posições erradas, precisamos nos arrependermos e tomar a posição correta. Eu sempre falo que para alcançarmos a bênção da palavra de Deus, precisamos nos colocar da posição da bênção, que é a fé, a confiança e obedecer. Para que todas essas promessas que Deus fala para a família, ensina como a família deve vencer, ela precisa ser colocada em prática. E nós temos que ter essa consciência. Não é ficar só ouvindo. Eu vi, Senhor, tua palavra foi linda. Foi linda e deve fazer algo em sua vida, mudanças. Na sua família, deve levar transformações. A promessa de Deus é de transformar. Agora, a nossa fé, como ela se encontra? A nossa confiança e dedicação a Deus, como está? São perguntas pessoais que nós necessitamos fazer para nós mesmos. Para que a gente vá ajustando, vá buscando, vá conversando com Deus, para que Ele supra essas necessidades que está em falta na sua casa, na sua família, na sua vida. É preciso a gente ter essa compreensão, porque é dessa forma que o nosso Deus eterno nos orienta. Ele é santo e exige santidade de nossas vidas. Lembra do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no primeiro capítulo, 15 e 16 os versos, que precisamos ser santos porque Ele é santo, Deus é santo, e é o nosso Senhor. Então, são palavras que a gente precisa buscar. A santidade na família, a santidade na nossa vida, nas nossas atitudes. É preciso. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 2, começando do verso 1, está escrito assim: vai tratar esse assunto de um paralítico ali na cidade de Cafarnaum. E eles precisaram se esforçarem, os seus amigos, eram 4 os amigos, e tomar atitude para que aquele paralítico alcançasse a bênção dos céus. Quando Deus me trouxe essa mensagem, eu fiquei fazendo muitas reflexões a respeito da minha própria vida, de direções que eu preciso tomar, posições, ter atitudes, para que a bênção prometida de Deus, as promessas de Deus, sejam derramadas em minha vida. Então vamos ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Marcos 2, começando do verso 1, está escrito assim: dia depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Quero chamar a atenção dessa parte B. Logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra, outra palavra para nos chamar a atenção, anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que se jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Outra coisa que deve chamar a atenção: os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil?
dizer ao paralítico que estão perdoados seus pecados, ou dizer, levanta-se, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai à tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Vejam, irmãos queridos, quantas posições e atitudes aqui foram necessárias ser tomadas para que o milagre acontecesse. Tanto da parte dos amigos desse paralítico, como da parte de Jesus. A cidade de Cafarnaum foi o lugar que Jesus escolheu saindo lá de Nazaré. Porque era um ponto estratégico que tinha muitas vizinhanças ali onde Jesus poderia atender e a levar e anunciar a palavra. Essa casa provavelmente era uma casa de Jesus. O verso 1 deixa bem explícito. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Ou alguns estudiosos, foi de algum amigo de uma pessoa que cedeu ou alugou, mas provavelmente, pelos estudos bíblicos, esta casa era de Jesus, foi o lugar onde ele escolheu para ser o seu QG, não é? O seu quartel-general, para atender tanto Cafarnaum como aquelas cidades circunvizinhas, e levar e anunciar a palavra. Amados, a casa que as Escrituras mostram, aonde Jesus estava, a sua casa, precisou ser destelhada. O homem que veio com aquele paralítico, os 4 amigos, não tinham como o texto deixa claro, de entrar por portas ou janelas, porque estavam superlotadas. Mas olha as estratégias, a direção, o desafio, a coragem e a necessidade para alcançar a bênção, que houve esforço daqueles 4 amigos. Eles precisaram subir para destelhar a casa e descer ali aquele paralítico em um banquê, como podemos falar, não é? Para que ele chegasse até Jesus e Jesus operasse o milagre. Mas não só esse esforço dele subir, como também uma fé tremenda, uma fé genuína. Eles não queriam ter trabalho de subir, descer o homem dentro e não ter segurança que Jesus poderia operar o milagre na vida dele. Eles tinham certeza. Por isso que seu esforço de subir até o telhado, destelhar a casa, para descer aquele homem até Jesus, porque eles acreditavam piamente que aquele homem seria abençoado com a cura, seria transformado do seu problema que ele enfrentava. Veja que temos que entender que essa nossa vida cotidiana precisa da gente confiar plenamente em Deus e ter atitude. Por mais que seja um grande esforço, como esses 4 amigos tiveram. Mas é preciso nunca deixar de acreditar. Sempre ter confiança e partir, caminhar em busca do milagre, da bênção para a sua casa, para a sua família. Foi a atitude desses 4 amigos. Jesus, irmãos, ele tinha um ministério itinerante. Jesus tinha um lugar para repousar quando ele viajava. E ele escolheu morar em Cafarnaum. Uma outra coisa que a gente pode identificar que a casa era de Jesus
Será que alguém permitiria outro destelhar a casa se não fosse sua? Então, são detalhes importantíssimos que a gente vai buscando. Então, possivelmente, era a residência, não é? De Jesus. O texto, ele deixa claro que a casa era de Jesus, lá em Mateus 4, versos 12 e 13. E uma pergunta que poderíamos fazer: você permite destelhar a sua casa para abrir o céu e o milagre acontecer? Em outras palavras, você permite acontecer algo na sua vida, na sua casa, na sua família, para que o milagre acontecesse? Para que o bem, a graça fosse derramada? Porque nós não somos, como eu vi o irmão falando, nós não somos quem dá graça a Deus. É Deus que derrama a graça sobre nós. É nós que recebemos a graça. Então, meus queridos, amados irmãos, quando Jesus é o dono da casa, ele muda as coisas. Preste bem atenção nisso. Quando Jesus é o dono da casa, as coisas mudam. Jesus é o dono da nossa casa. Nós precisamos ter essa segurança. Porque para Jesus ser dono de nossa casa, nós temos que ter honra de obedecer aquilo que é ensinado, para Ele estar na casa, para Ele mandar na casa, para Ele comandar a casa, para Ele fazer as mudanças na casa. Ele precisa ser o dono de nossa casa. Vocês lembram do Salmo 127? É o Salmo de Salomão, não é? 127, verso 1. Então, veja bem, se não for Jesus Cristo em nossa casa, é em vão tudo que a gente vai fazer. Então, Jesus tem que ser o dono de nossa casa. Ele tem que morar em nossa casa, ele tem que estar em nossa casa, para que haja mudança. Amados, Jesus não quer ser um visitante em sua casa. Na verdade, o seu lugar é como proprietário. Você lembra de Apocalipse 3:20? Quando fala sobre nossa vida, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entro. A porta da sua casa, da sua família, da sua vida. Porque Ele quer ser amigo, Ele quer viver conosco, Ele quer estar em nossa casa. Mas olha, o que Ele diz, o texto, é o próprio Jesus falando. Eis que estou à porta, eu estou querendo entrar, mas você não abre. Eu estou querendo ser seu amigo, eu quero operar um milagre dentro da sua casa, mas você não deixa. E sabe onde está esse não deixar? Porque nós não queremos mudar o comportamento. Não queremos fazer se cumprir aquilo que aprendemos com Jesus. Para que Ele transforme a casa, transforme as vidas, abençoe o casamento. Falamos em princípios, sempre quando tratamos de família, a gente sempre diz que a nossa família é o maior alvo do adversário. Então, o quanto a gente precisa que Jesus more em nossa casa. Ele é o proprietário de nossa casa. Se nós sabemos que temos um inimigo que ataca sem parar, um inimigo que quer destruir nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossa vida, como não precisamos deixar que Jesus seja o proprietário de nossa casa? É para se refletir. É para parar, pensar profundamente. E ver na sua vida, na sua casa, na sua família, aquele lugar que está faltando ponto nos is. E procurar, através do poder da oração, através da palavra, da obediência, fazer esses pontos chegarem ali onde falta. A primeira coisa é levar Jesus para ser o proprietário da sua casa. Quando Jesus é o proprietário, nada de ruim pode entrar na casa. Nada de mal. E somos nós que vamos impedir
pela nossa obediência, pelo nosso temor a Deus, daquilo que aprendemos com Ele. Amados, Jesus é o dono da sua casa? Não me responda, não. Responde para o Senhor. Jesus é o dono da sua casa? Eu também estou respondendo aqui para o Senhor. Mas nós temos que verificar se verdadeiramente Ele é. Não é ainda porque você tem algum membro familiar que não se converteu. Mas é começando de você. Deixar Jesus reinar em seu lar, ser o proprietário, ser o dono, ser o senhor da sua casa. Lições, irmãos, que devemos aprender quando Jesus é dono da nossa casa. A primeira lição que precisamos aprender, para que Jesus seja o dono da nossa casa, Jesus presente, somos abençoados. Se deixamos Jesus presente em nossa casa, nós somos abençoados. O verso 3, 2 e 3. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Eles sabiam que ali havia bênção. Aquela multidão era muitos para serem curados de doença, de problemas. A prova maior está nesse homem paralítico, que eles levaram, mas chegaram lá, a casa já estava superlotada. Não tinha como eles chegaram até Jesus. Eles usaram de estratégia, eles tiveram sabedoria. Eles sabiam que Jesus operava, só precisava aquele homem chegar até Jesus. Ele sabia que ali era lugar de bênção, porque Jesus estava ali. Eles devem ter arrumado uma escada, poderia ser escada humana ou de madeira, e levaram o homem, e desceram o homem, fizeram um buraco no telhado, e desceram o homem, até Jesus. Então, Jesus presente, nós somos abençoados. Aqueles que souberam que Jesus estava lá na casa, foram lá. Quando eles souberam. Então, veja que Jesus é nossa casa, nós somos abençoados. E uma coisa para não deixar nenhuma dúvida, quando você olha para o mundo e para casas que Jesus não está, você só vê desgraça. Você só vê mal. Só vê coisa ruim, só vê choro, só vê dor. Quando olhamos para muitas casas que não deixam Jesus entrar. Amados irmãos e queridos, quando Jesus é dono da casa, família sente o amor de Deus e se aproximam. Jesus é a essência do amor. O amor perfeito. O amor que vai ser derramado em nós, em nossa família, em nossa casa. Por isso que precisamos deixar Jesus presente em nossa casa. Por isso que precisamos, como estes homens, acreditar. Eles sabiam que todo aquele esforço que eles estavam fazendo valia a pena. Que quando aquele homem chegasse ao lado de Jesus, ele seria abençoado. Então, irmãos, a nossa casa e a nossa família são abençoadas quando Jesus está presente. Por isso que precisamos levar Jesus para morar em nossa casa. Ele não pode sair de nossa casa. Segunda lição, para irmãos queridos, Jesus ser o dono de nossa casa. É Jesus ser a direção e a saída para a busca da solução. Permitirmos que Jesus seja a direção e a saída para a solução dos problemas, das situações.
o verso 4. E não podemos aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Porque onde estava o doente naquela maca? Não é? Amados, eles sabiam que a solução era Jesus. Então eles tinham que fazer algo para aquele rapaz chegar até Jesus, aqueles 4 amigos. Ele sabia que a solução única estava em Jesus. Nunca querendo ser redundante. Será que nós não sabemos que Jesus é a solução? Quando eu fiz essa pergunta a mim mesmo, e por que buscamos em outros lugares algumas coisas sempre? Que confiança é essa que Jesus é a solução? Isso é no dia a dia da vida. Se vacilarmos, vamos buscar alguma coisa em outros lugares. Vamos acreditar em outros lugares. Se eu vou buscar em outro lugar, eu estou acreditando naquele outro lugar. Esses homens não tiveram dúvida. Sabia que a solução e a direção era somente Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, porque está escrito que nos finais seriam assim. Porque, segundo Jesus em Mateus 24, falou Jesus, a iniquidade se multiplicaria, quer dizer, o pecado tem sido crescente e o amor esfriaria. O amor praticamente não existe entre os seres humanos. É provado pelo índice de criminalidade que é crescente cada dia. Então não há amor. Como eu vi falar, eu não queria nem compartilhar isso, mas desse Partido Comunista Anticristo, falando sobre a questão da fome. Não tem necessidade. Não. A fome era no outro governo. Aí está vendo ele abrindo mão pelo BNDES, que é o Banco do Brasil, não é desse usurpador de cadeira de presidente, e ele passando dinheiro para essas nações comunistas, para fortalecer o comunismo, o anticristo, para destruir a igreja do Senhor. Não deixe de orarem pelo Brasil. Ore pelo Brasil. E não tem negócio de pedir de bem para o presidente, não. Tem que pedir a justiça e o juízo de Deus sobre esse homem que tomou a cadeira. Ele não foi eleito, ele tomou a cadeira. Ele quer fechar as igrejas, ele quer destruir os crentes. E está provado pelas suas próprias atitudes. É isso que a gente deve orar ao Senhor para agir. O que eu tenho feito diariamente. É Deus quem peleja por nós. Lembre quando o líder faraó Ramassés contra o povo hebreu. Foi o próprio Deus que foi lá agir. O povo fez aquilo que Deus ensinou, mas o poder é de Deus para destruir aquele governo que são contra Deus, contra Jesus, contra a palavra de Deus, contra a igreja, contra o povo do Senhor. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas vamos tomar essa posição que é a verdade de Deus, que é a palavra. A direção e a saída em busca da solução é somente Jesus Cristo. Não são outras coisas. O inimigo tem sugerido dia a dia a muita gente, crentes, a tomar posições outras, ir atrás de outras direções, buscar em outros lugares, porque não confiam, mas estão dentro da igreja. Mas estão dentro da igreja. Esse é o perigo maior. Quando tomamos atitudes, somos ignorantes. Eu não estou preocupado com o título que queiram me dar. Vocês vão rir, mas eu já recebi um título de cavalo. Ele é um cavalo. Eu disse, glória a Deus, eu incomodei aquele. E pode chamarem. Tem livre arbítrio. Agora eu quero a salvação de todos.
pela direção da palavra, por Jesus Cristo, que é a solução e a direção para a vitória. Irmãos, acredito que vocês têm segurança. Deus não passa a mão na cabeça de erro. Lembre dos anjos que se rebelaram junto com Lúcifer. Uma terça parte. Deus não poupou, mandou todos embora. Lembre de João 6, quando Jesus pregava. O discurso forte, seguro, autoridade, verdade. O pessoal começou a ir embora. Pedro e os outros vieram reclamar. Jesus disse, vá com eles. Porque nós, a verdadeira igreja de Cristo, vamos aceitar. A verdade tem que estar no nosso meio. Ou estamos querendo aqui perder tempo? Ou querer fazer média com seres humanos? Jamais. Quem é convertido entende. É viver a verdade, seja o preço necessário. Eu não sou Dom Pedro I, mas eu estou aqui para a vida ou a morte. Sem me preocupar, mas tenha segurança disso. Amados, Jesus é a direção e a saída para soluções. Quando aqueles 4 amigos do paralítico observavam que não havia passagem pelas portas e janelas, eles subiram no telhado e abriram o lugar e desceram o paralítico onde Jesus estava. Luta, desafios, fé, coragem, confiança plena, que se aquele paralítico chegasse até Jesus, ele seria curado. Nós não temos que pensar, irmãos, ou analisar negativamente. Nosso Deus é verdadeiro, é santo, é fiel, é todo-poderoso. Amados, podemos pensar que seja o caminho mais difícil. Na verdade, devemos ir diretamente a Jesus, como foi aqueles homens. É fazer média para você viver aqui nesse mundo, por quê? Você vai herdar o quê daqui? Se Deus diz que lhe supre, que lhe mantém, por que você está com medo? Porque você é covarde? Porque você não toma posição de crente? Porque você não busca a verdade e vive? Aí vai entrar igual a música de Raul Seixas. Vai estar esperando a morte chegar. Amados, quando Jesus é o dono da casa, sempre há uma solução para os problemas. Vocês creem, igreja? Mas creia porque é. Se a gente crê ou não crê, só Jesus é a solução para os problemas da casa, do casamento, dos filhos. Só Jesus. Terceira lição. Jesus transforma o lar pela fé. Lição para que Jesus seja o dono da nossa casa. Jesus transforma o lar pela fé. O verso 5a. Vendo-lhe a fé. Jesus viu a fé daqueles homens. O milagre foi operado pela fé que Jesus viu no coração deles. Eu me preocupei com isso, irmã. Minha fé está o suficiente para que eu alcance o milagre? Minha fé está o suficiente para que as soluções sejam chegadas, a minha vitória seja chegada? Os problemas sejam solucionados? A minha fé está a esse ponto? Precisamos fazer uma reflexão. A sua caminhada, como é que ela está? Sua confiança é real ou é em parte? Quando nós estamos com a vida tudo equilibrada, Deus é o melhor do mundo. Cantamos aqui hoje, não há Deus maior, não há Deus melhor.
Será que Ele é esse Deus maior e melhor em todas as situações da nossa vida? Ou é só naquela hora que você está com o bolso com dinheiro, que tudo está dando certo? É o que a gente tem que refletir. Deus nos prova. Deus nos prova. Eu estou bem lembrado que na questão dessa aposentadoria que chegou, eu passei 21 anos esperando, onde outros colegas mais novos do que eu, os que mesmo entraram comigo no mesmo dia, já não sei quantos anos aposentado. Será que Deus será o maior e o melhor para mim? Todo esse tempo que eu passei, esperando onde outros eu estava vendo se aposentando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Mas como testemunha o meu Senhor é pelo seu Espírito em minha vida. Nunca murmurei, nunca blasfemei, eu esperei. Mas eu quero mostrar uma coisa fazendo uma ressalva. Me perguntem, me faltou alguma coisa? Deus me sustentou dentro de todo esse tempo. Quando a irmã Rosilane disse que ia se aposentar, eu já vinha conversando com ela, que eu já tinha dado a entrada há não sei quanto tempo. Ela se aposentou e eu fui ficando lá atrás. Mas porque tudo é no tempo de Deus. E a gente tem que confiar. Eu não passei fome, eu não tive problemas nem dificuldade nenhuma, tudo caminhou. É assim que Deus faz. Porque é fácil glorificar a Deus quando tudo está por cima. Mas e esses dias que eu estava vendo todos aposentados e eu não? Mas a nossa confiança, a nossa fé que seria solucionado esse problema, estava de pé. E aconteceu. E aconteceu. Na hora que Deus quis. Ele disse, chega. Já consegui ver o nível da fé desse homem. Então Jesus, quando ele transforma um lá pela fé, ele diz, vendo-lhe a fé. Jesus viu a fé daqueles homens. A atitude dos 4 amigos do paralítico foi vista por Jesus como um ato de fé. Como um ato de fé. Vocês acreditam que Deus é o Deus do impossível? Acreditam? De verdade? E na hora do problema, continuam acreditando? Que Deus vai transformar e fazer na hora que Ele quiser, porque Ele pode. Ele pode fazer. Ele quer ver sua fé, sua confiança. É dessa forma, irmãos. Não temos que pensar de outra maneira. Ou queremos ouvir aqui hoje aquilo que a gente deseja? Você quer ouvir o que você deseja, o que Deus quer falar para você? É o que a gente precisa refletir. É bom, né, que se fosse ouvir o que a gente quer, era só coisa de abundâncias. Só de risos. Nunca ia ter uma cara feia, nunca ia ter uma lágrima, né? Mas se Jesus diz que no mundo tem aflições, como é que não pode ter lágrima, não pode ter cara feia, de tristeza? Mas o que é que ele fala? Seguinte, tenha ânimo, fique tranquilo, eu venci, meu amigo. Segura aí, tenha fé, acredite. Mas logo, logo, muitos fogem da direção de Deus e vai buscar pelos seus próprios interesses. A gente tem que pensar bastante, porque nós estamos chegando no fim desses dias. Nós temos que estar, cada dia, mais e mais santificados, se aproximar mais e mais de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida, diante dos sinais, das Escrituras e o que o mundo vive, que não falta muito tempo. Não sei o dia nem sei a hora, mas que não falta muito tempo, não falta. Porque os sinais já foram cumpridos.
Quando o último vai ouvir, os missionários estão espalhados no 4 cantos da face da terra. Então, qualquer hora, o último pode ouvir. E nós estamos preparados para isso? Estamos prontos para subir como igreja gloriosa? Então, meus queridos, amados irmãos, eles acreditaram que era possível chegar até Jesus. E certo que o Senhor ia curar ele, o paralítico. Se Jesus chegar lá, ou se ele chegar lá até Jesus, ele é curado. Foi dito e certo no último verso que nós lemos. E todos se alegraram, foram festas. A confiança, a segurança, a certeza daqueles 4 homens, que se o paralítico chegasse até Jesus, ele seria curado. Jesus está em nossa casa? Precisa estar. Precisa estar. Veja bem, irmãos, para a gente encerrar. Uma outra lição, quando Jesus é o dono da nossa casa, Jesus nos livra de toda a condenação. Olha que coisa. Você crê? Jesus nos livra de toda a condenação. Mais uma lição para trazer tranquilidade, segurança, alegria, diante dos momentos mais difíceis que a gente passe. Tendo essa certeza, essa confiança que Jesus, meus queridos irmãos amados, nos livra de toda a condenação. Versos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Quando Jesus abençoava o paralítico, irmãos, algum dos escribas, que sabia de todas as coisas, estava ali criticando, começaram a criticar os escribas, pelo operar de Jesus. Mas sabemos, Jesus é o mestre, e Ele nos defende, Ele nos livra do mal, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos deu vida eterna. É essa segurança que todos nós temos que ter, para só confiar em Jesus. Daqui a pouco a gente vai sair daqui, você vai levar o que daqui? Seu carro, sua casa bonita, seu avião, seu helicóptero. Quem você vai levar? Se não for os tesouros que você junta no céu pela sua fé e confiança aqui nos dias que você vive. Irmãos, quando a família não tem Jesus, quem toma conta é a religiosidade, toma o lugar, com moralismo e cobranças, que não surte frutos da fé. Não tem frutos da fé. É isso que nós vamos entendendo, meus queridos. Para Jesus nada é difícil. Olha o verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Os escribas quis zombar, quis desdenhar da autoridade de Jesus, achou ruim. Quem é ele para dizer isso? Isso é uma blasfêmia. Só Deus é quem perdoa. Jesus disse: tá bom, eu não vou só perdoar ele, não. Você vai, pegue sua cama, saia, levante e caminhe. Calou a boquinha dos escribas. Hoje você encontra muita gente de palavras negativas, de querendo tirar sua fé, de querendo fazer você esfriar, de querendo deixar que você não confie mais naqueles homens de fé. Irmão, Jesus dá uma resposta aos religiosos que assistiam a cena em sua casa, dizendo que não há nada difícil para Deus. Se eles estavam acostumados apenas com discursos, porque era assim que viviam os fariseus e escribas, de discursos, veriam a atitude do poder da palavra que saía da boca de Jesus. Eles viram. E agora é hora da gente também crer e confiar nas palavras que saem da boca de Jesus, que aqui estão escritas agora.
é o que a gente precisa crer. Amém? Então, o dono da casa, o dono da nossa casa, quem será? Amém? Deve e precisa ser. Vamos orar. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus presente, somos abençoados. Jesus é a direção e a saída em busca da solução. Jesus transforma o lar pela fé. Jesus manda que perdoe. Amém? Vamos então orar?